Aleluia. Vocês estão bem? Então vou pedir algo para vocês. Eu nunca ministrei aqui, mas eu já vim aqui. Então não sei se todo mundo me conhece. Então eu queria que vocês soltassem as pedras. Que vocês não ficassem chateadas comigo. Porque eu vou falar algumas verdades que quando eu comecei a estudar, doeu um pouquinho em mim. Eu digo, Senhor, tão forte isso. E eu fui me identificando com algumas coisas que eu vou falar. E talvez você se identifique com algumas coisas que eu vou falar. Mas eu não quero trazer nenhum peso sobre vocês. Como eu orei, eu orei de coração. Mas eu creio que coisas serão mudadas nas nossas vidas. Porque quando a palavra de Deus chega, eu costumo dizer, né, que a palavra do Senhor é luz mesmo, né? Onde a gente não está conseguindo ver, a palavra vem e muitas vezes vai mostrar aquilo que a gente faz de errado. Mas então solte as pedrinhas, me amem do início ao fim e para todo sempre, amém? Então eu tenho um tema aqui para compartilhar com vocês, que é administrando as emoções, amém? E eu queria que vocês abrissem lá em Provérbios 16, no versículo 32. Eu vou ler na Nova Versão Transformadora. Eu não sei, tem essa tradução? NVT? Tem, pronto. Então, glória a Deus. Então, vocês abram. Vocês podem acompanhar na Bíblia de vocês. Eu vou ler nessa versão, mas vocês podem acompanhar na Bíblia de vocês, na versão que vocês têm aí. Então, Provérbios 16, 32 diz assim: é melhor ser paciente que poderoso. É melhor ter autocontrole que conquistar uma cidade. E eu anotei aqui, eu vou ler para vocês também algumas coisas que eu anotei. E uma das coisas que eu anotei foi: não temos que negar que as nossas emoções existem, mas não devemos permitir que ela nos controle. Então você não tem como dizer, olha, mas essa palavra não é porque eu não tenho emoção. Não, você tem emoção sim. Você só não pode deixar com que ela controle a sua vida. E eu peguei um exemplo aqui. Na realidade, eu anotei uma frase aqui que diz assim: quando o diabo sabe que somos controlados pelas emoções, isso nos torna mais vulneráveis. E aí eu vou trazer alguns exemplos. Eu gosto de trazer exemplos do nosso cotidiano mesmo, né? Então, talvez a esposa do pastor não lhe conheça completamente. Talvez a sua irmã aqui da igreja não lhe conheça completamente. Mas Deus lhe conhece. E o diabo também sabe quem você é. Então, às vezes, nós somos controlados mesmo pelas emoções. Me dá um exemplo aí, Vanessa, mais ou menos. Eu estava ouvindo hoje uma ministração e eu achei bem interessante a exposição dessa ministra. Ela estava dizendo que muitas vezes quem dominava ela e quem controlava ela era as emoções dela, eram as circunstâncias, era a situação. Ela não estava deixando com que a vida dela fosse controlada pelo Espírito Santo. Então, se as coisas ao redor dela estavam bem, então ela estava bem. Se as coisas ao redor dela estavam ruim, então ela estava ruim. E muitas vezes, essa ministra falando, e eu me identifiquei com ela, porque já aconteceu muito comigo. Eu não sei se já aconteceu com vocês aqui, por exemplo. Você está lá bem emocionada, né, com suas emoções à flor da pele. Aí chega alguém que tem um cargo, né, sobre você, um líder seu, a esposa do pastor. E aí você muda completamente aquela sua forma de falar ou de agir, porque você quer mostrar uma postura para aquela pessoa, para você não mostrar para ela que você está emocionada. Então você, eita, a esposa do pastor chegou. Às vezes você, sei lá, está brigando com seu filho, dando aquela coisa bem, sabe, descontrolada, emocionada. Mas aí vem alguém que, se vê você daquela situação, você vai ficar toda desconcertada. Então você já muda, né? Então não, peraí, deixa eu me ajeitar, porque, né, a esposa do pastor está chegando, ela não pode me ver assim. Nós temos controle sobre nossas emoções.
Não é que ela não existe. Ela existe, as emoções existem. Mas nós podemos controlar ela. E não controlar para poder dar satisfação para as pessoas. Mas para vivermos bem. Por causa de nós mesmos. Aleluia. Nem sempre podemos mudar a maneira como nos sentimos. Mas podemos escolher o que faremos em cada situação. Então, queridas, nós temos esse poder de escolher. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo habita dentro de nós. E a gente não pode perder o controle. Nós não podemos ser mulheres descontroladas. Nós temos que ser mulheres equilibradas. Mulheres que não agem segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, às vezes, vai acontecer situações na nossa vida que não é aquela situação que vai determinar aquilo que eu sou. Se eu tenho provisão naquele dia, eu levanto as minhas mãos, agradeço a Deus e eu fico feliz por isso. Se eu não tenho provisão, eu levanto as mãos para o céu, agradeço a Deus, porque eu sei que isso não tem nada a ver com a fidelidade de Deus na minha vida. Não é porque eu não tenho ou porque eu tenho que isso vai medir a fidelidade de Deus e a provisão de Deus sobre a minha casa e sobre a minha família. Então eu não sou movida pela minha emoção. Hoje eu tô querendo adorar a Deus. Hoje eu não estou muito com vontade de adorar a Deus porque eu estava crendo em algo e isso não aconteceu. Então, hoje eu não, a gente não pode ser dominado por isso. Então, mesmo que não tenha chegado ainda, mas Pai, eu te louvo. Eu te agradeço, Pai, independente do que eu esteja vendo ou que esteja sentindo. Então, eu quero hoje trazer essa consciência que nós precisamos dominar as nossas emoções. Nós precisamos pegar o controle delas, sabe dizer, olha, é a mesma coisa com a carne, né? A gente tem que pegar a carne da gente e dizer, olha, carne, vem cá. Você não faz o que você quer, não. Você tem que fazer o que a palavra que diz que tem que fazer. Às vezes você precisa olhar lá para o espelho e dizer para você mesma, olha, Vanessa, deixa eu te dizer. Tu não faz o que tu quer, não, porque a vida não é tua, não. A gente precisa, sabe, muitas vezes. Por quê? Porque se a gente deixar, as emoções vão ditar a hora que a gente vai estar bem, a hora que a gente não vai estar bem, a hora que a gente vai estar querendo rir, a hora que a gente não vai estar querendo rir. E eu gosto muito de estudar sobre a fidelidade, sobre confiança. É um tema que eu gosto muito. E, queridas, nós demonstramos para o Senhor, em meio às dificuldades, a nossa confiança nele. Porque você dizer que você confia em Deus quando tudo está bem, isso é maravilhoso. Mas você dizer que confia em Deus quando as coisas não estão indo bem, isso é algo poderoso. Quando, sabe, cada um sabe aqui como é que está a sua situação. Cada um. E assim, todo mundo tem problema. Estou aqui, eu tenho problema. Mas eu tenho um Deus que resolve problemas. E eu não posso deixar com que os problemas e as situações adversas sejam maior do que a palavra de Deus me traz a certeza. Aleluia. Lá em Provérbios 12:16, ainda na nova versão transformadora, diz assim: o insensato se ira com facilidade, mas o sábio ignora a ofensa. Na nova Bíblia Viva, eu não sei se vocês têm aí esse mesmo capítulo, esse mesmo livro, Provérbios 12:16, diz assim: o tolo logo explode de raiva por qualquer motivo, mas o homem sábio nunca perde a cabeça e ignora o insulto. Vou ler de novo, porque é forte. O tolo ou a tola, vou começar a pegar aqui, vou botar para o feminino, para vocês se identificarem. Para vocês dizer, tá falando com meu marido. Não, é com você mesmo. A tola logo explode de raiva por qualquer motivo. Mas a mulher sábia nunca perde a cabeça e ignora o insulto. Mas assim, eu tenho que explodir mesmo, né? Porque
Eu tenho que demonstrar, porque se eu não demonstro, ele não vai perceber que eu tenho que mostrar mesmo minhas emoções, porque o amado, né? Ele tem que notar que eu tô com raiva mesmo. Não, nem sempre. Sabe por quê? Às vezes a gente quer forçar no nosso maridinho. Vou detonar nós agora, as mulheres queridas. Não sei se sua esposa está aqui, você é casado. Mas a gente precisa ser sábia. Às vezes a gente quer explodir, quer falar tudo, não, porque eu tenho que mostrar para ele, né, que eu tô com raiva. Nem sempre. Às vezes você nem fala. Você vai orar, porque tem coisas no seu marido que não é a sua demonstração de raiva que vai mudar, não. É a sua conduta. Muitas vezes, eu já aconselhei várias mulheres que tinha vontade de matar o marido, que chegava, e aí, Vanessa, mato ele hoje. Eu digo, não, você vai fazer um jantar. Como é que eu vou fazer um jantar? Bota o veneno? Não. Vai botar veneno no jantar, não. Você vai fazer um jantar para ele, o melhor jantar. E vai receber esse querido e esse amado. Porque é o amor, é a vontade. Olha, eu acho que o diabo, ele fica endemoniado. Eu costumo dizer que ele fica endemoniado. Por quê? Porque se nós agirmos... Porque, olha, você acha que o Espírito Santo de Deus que habita dentro de você vai dizer, não, agora você bata a boca mesmo. Olha, não perdoe, fique com raiva o dia todinho, faça greve daquilo para as mulheres casadas. Vocês acham que o Espírito Santo de Deus vai dizer isso a vocês? Não, ele vai dizer isso não. Sabe o que ele vai dizer? Ame, perdoe. É isso, queridas. Porque nós não somos movidos pelas emoções, não. Nós somos movidos pelo Espírito de Deus, que é amor. O amor de Deus está no nosso coração, foi derramado em nosso coração. Então nós podemos perdoar, sim. Nós podemos amar, sim, mesmo não tendo de volta essas coisas. Então, por isso que eu disse, por favor, não joga pedrinha em mim. Me amem do início ao fim. Porque eu creio que isso é salvação pra gente. Às vezes a gente fica dizendo, pai, meu casamento tá uma desgraça. Senhor, você não tá vendo? E Deus já disse tudo que você tem que fazer, mas você não tá fazendo. Por quê? Porque a gente quer justiça. Eu quero justiça. Aquele infeliz. Eu quero que ele... Não. Vamos embora. Aí eu anotei aqui um exemplo que eu acho que nunca aconteceu com ninguém. Ninguém. Isso foi lá na Zona Norte. Mas eu vou contar um exemplo que eu anotei aqui. Diz assim. Aí você chega para a pessoa e diz, você mexeu com meus sentimentos. Me deixou brava e eu não vou lhe perdoar mais. Mexeu com meus sentimentos. Não é justo. Não lhe perdoo. Oi, a Bíblia diz para não perdoar, é? Hã? A Bíblia diz para quê? Tem certeza? Não podemos deixar que as pessoas nos levem ao nível delas. A gente não deve deixar com que as pessoas nos levem ao nível delas. Então, se o nível daquela pessoa, ela não tem o que lhe dar, você não vai baixar o nível para ficar no nível dela, não. Ah, mas ele nunca me perdoa. Não, é para mulheres, né? Então eu estou sendo guiada. Eu orei, não foi? Então o Espírito Santo está me guiando. Estou vendo que eu estou falando aqui sobre, pegando mais essa linha de casamento, né? Vamos embora. Então, não, ele nunca, Vanessa, me pede perdão. Sempre sou eu que peço. Sempre sou eu. Aí você vai baixar o nível dele. O que é que a Bíblia fala? A gente não pega a Bíblia e molda ela de acordo com... Ah, não, peraí, eu sou fleumático, esse aqui ele é mais colérico. Não, Deus entende, né? Porque meu jeitinho é assim, não. A gente segue o que a palavra diz, independente do que a gente está sentindo. Aleluia. Muitas vezes o Senhor disse a mim, Vanessa, muitas coisas não estão acontecendo na sua vida porque você não tem me obedecido. E parece forte, mas precisa ser forte mesmo. Porque, olha, a palavra está aqui. Nós temos, graças a Deus, a oportunidade de ouvir ministrações tão poderosas. Né? Só que a gente não pode só estar ouvindo.
Porque o ouvir, querido, sem a prática não vai adiantar de nada. Ou tá aqui e dizer, fulano devia ter vindo, essa palavra aqui é para ela. Não. Lógico que às vezes vai ter algumas palavras que eu acredito que essa palavra sai para qualquer pessoa aqui. Porque talvez não seja com o seu marido, mas seja alguém do trabalho, que você está meio emocionado, ou com a sua mãe, ou com o seu pai, ou com o filho. O Senhor falou muito comigo hoje. Às vezes, né, eu achei interessante, eu estava ouvindo uma ministração de Joyce Meyer e ela falando, né, bem interessante. Ela dizendo que antes ela era movida muito pelas emoções. Aí ela pegava e dizia para o menino, vai brincar. Aí as crianças iam brincar, só que elas bagunçaram. Arruma os brinquedos. Ela dizia, gente, às vezes eu ficava descontrolada com minhas emoções. Porque ela mandava as crianças brincarem. Mas para as crianças brincarem, elas precisavam ter aquela bagunça. E ela brigava porque as crianças estavam bagunçando. Mas as crianças que precisavam brincar. E muitas vezes eu já fiquei assim em casa. Quero tudo arrumado. Mas aí Ricardo, meu esposo, chega e diz, olha, mas são crianças. Então a gente não pode estar com as emoções, né, flutuando. Uma hora tá lá em cima, outra hora tá lá embaixo. Não, queridas. A gente não pode viver dessa forma, nem estar sendo controlada pelas emoções, pelo que a gente está sentindo, pelos nossos pensamentos, de forma nenhuma. Nós temos que ser controlados e guiados pelo Espírito Santo de Deus. E deixa eu dizer, conseguimos. Sabe por quê? Porque se eu disser para você que você não consegue, que é algo impossível, eu estou dizendo que o Espírito Santo que habita dentro de você, ele não tem poder. Que Deus não tem poder, ele tem poder sim. Eu duvido se você disser, Senhor, eu tô precisando ajustar isso. Eu estou desequilibrada mesmo. Eu estou sendo movida pelas emoções. O que tem ditado a minha vida são as circunstâncias. Então, se está tudo bem, eu tô feliz, eu estou alegre. Se as coisas não estão indo bem, eu estou com raiva. Eu duvido que se você orar, Senhor, me ajuda, eu não quero viver dessa forma. Ele vai lhe ajudar. Agora, ele vai fazer a parte dele. E você precisa fazer a sua parte. É um cooperando com o outro. Não é aquele... Não, agora eu já orei, então está tudo feito. Não, queridos. Você faz a sua parte e o Senhor faz a parte dele. Agora eu digo uma coisa, vai ter êxito, porque o Todo-Poderoso está lhe ajudando. Amém. Aleluia. Podemos confiar em Deus para equilibrar as nossas emoções enquanto fazemos as escolhas certas. Abram lá em Provérbios 3, eu vou ler o 5 e o 7. Agora eu vou ler na nova tradução da linguagem de hoje. Tá, vocês estão conseguindo ver aqui, né? Porque eu não estou vendo. Tá, né? Tá aparecendo na televisão o versículo. Mas vocês abram suas Bíblias também, agora. Diz assim, o 5. Confie no Senhor de todo o coração e não se apoie na sua própria inteligência. Lembre de Deus em tudo o que fizer e Ele lhe mostrará o caminho certo. Não fique pensando que você é sábio. Tema o Senhor e não faça nada que seja errado. Aí eu anotei um exemplo aqui que eu tenho certeza que já aconteceu com todo mundo sem hesitar. Vocês já compraram algo emocionadas e depois se arrependeram? Quem já fez isso? Nunca fez não, você é de branco. Nunca comprou nada emocionada? Graças a Deus. Hã? Porque tu vendia, então tu deixava o povo emocionado, né? Eu vou dar teu exemplo aqui, vice. Tu és também o meu exemplo. Tu és esse exemplo. Tem vendedor que mexe com suas emoções. Que diz, olha, é até hoje. Amanhã você vai voltar, não vai ter mais. Aí você fica emocionada. Você até esquece que o Espírito Santo de Deus está dentro de você. E que você pode perguntar a ele, sabe por quê? Deus já está no teu futuro. Aí tu vai, por causa de um vendedor, que não é seu caso. Não estou dando assim. Mas, gente... Eles estudam para isso e não é errado. Porque assim, eles estão fazendo o papel deles. Você precisa fazer seu papel. Qual é o seu papel? Se for para comprar, compra. Se não for para comprar, não compra. Aí você vai criar uma dívida, porque a pessoa disse que é o último dia. E que se você vier, não vai ter mais.
descontrolado nas emoções, sendo guiado pela situação. Às vezes precisamos dar uma volta. Se quisermos comprar algo, dá uma voltinha. Porque as emoções, diz, olha, já aconteceu. Da pessoa dizer, se você vier amanhã não vai ter não. Eu precisei ir para casa, acalmar minhas emoções, orar, porque era algo que desprendia dinheiro, que ia ser um valor alto. Eu digo, peraí, calma. E fui conversar com o Senhor. Acalmei minhas emoções. A pessoa disse que só era até aquele dia. Eu digo, tá bom então. Eu não posso fazer esse compromisso agora. Eu vou me prejudicar se eu fizer agora, sem pensar. Eu sou mais... Porque também, lógico, tem o jeito, né? Meu marido é analítico. Ele não compra nada se ele não analisar. E muitas vezes eu quis matar ele. Porque eu achei que a oportunidade estava indo embora. Eu disse, Rico, pelo amor de Deus, não faz isso. Porque se tu não comprar agora, a oportunidade vai embora. Ele disse, não, mas eu vou analisar. Eu não sou analítica. Eu sou consumista. Que é isso? Que coisa. Então a gente precisa ter equilíbrio. Porque às vezes vai precisar fazer algo de imediato, porque vai perder a oportunidade. Não estou dizendo agora que vocês nunca mais vão fazer algo rápido, vai ficar analisando. Não, não é isso. Precisamos ter equilíbrio. E como é que a gente tem o equilíbrio? O Espírito Santo. Acabou-se. Eu costumo dizer lá na igreja que nós somos as pessoas mais poderosas dessa terra. Por quê? Nós temos o Espírito Santo de Deus e não paga para consultar Ele. Ele está dentro da gente 24 horas. A hora que a gente precisar, seja de madrugada, seja de manhã, logo cedo. Mas agora eu vou viver. Espírito Santo, eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço ou não faço. Acaba sendo um estilo de vida. Acaba sendo um estilo de vida, você ser guiado pelo Espírito. E é mais sábio, querido, se você tem uma decisão para tomar e você toma a decisão de acordo com as circunstâncias, você pode pagar um alto preço com isso. Talvez você esteja sentado aqui e dizer, não, nunca me aconteceu, graças a Deus. Todas as vezes, eu nem falei com ele, deu certo, graças a Deus. Mas eu acredito que quando o conhecimento começa a chegar, a gente precisa ficar atento. Porque agora existe uma responsabilidade. Você não tem como dizer, Senhor, eu não sabia, agora vocês estão sabendo. E é tão maravilhoso, não é pesado. Sabe, porque você não está... você está tendo a oportunidade de estar muito mais à frente de pessoas. Eu lembro de um testemunho do irmão Reagan. Ele conta em um dos livros dele que ele tinha teve uma proposta muito interessante para ele, que ia render milhares de dólares para a vida dele. E era um grupo que tinha feito essa proposta. Só que ele não tomou a decisão ali. Era muito boa. Era algo assim que quem olhava dizia, não é possível que você não vai decidir agora isso. Só que ele sentiu um freio. E ele disse, eu vou orar. E eu não vou decidir isso agora. E ele começou a orar. E ele não teve direção de fechar aquele grande negócio. Que para todo mundo, ele estava ficando piradinho. Para muitas pessoas, às vezes, elas vão dizer que você está piradinho. Mas quando você dá a importância para quem tem importância, que é o Senhor na sua vida, e você não decide nada sem antes falar com Ele, as pessoas vão ver e vão dizer, eita, pensava que ela era, mas não, ela é muito inteligente. E aí ele não fechou aquele grande negócio e as pessoas tudo falando. E depois de um tempo, aquilo foi um desastre. E ele teve o livramento daquela situação. Por quê? Porque Deus já está no futuro da gente. Ele já sabe o que vai acontecer. Muitas vezes, eu sei, querida, às vezes a gente vai ficar chateada. Sabe, a gente tem certeza que aquilo seria um bom negócio. Vai ficar, a carne vai estribuchar, o diabo vai se manifestar.
mas você vai decidir pela vontade do Senhor na sua vida e não pelo que as circunstâncias estão lhe mostrando naquele momento. Amém. Aleluia. Dentro de nós tem um tesouro de ouro. Não é a nossa fragilidade que vai determinar as coisas, mas o que está dentro de nós. Aleluia. O que está dentro de você. 1 Coríntios 3,16. Na revista e corrigida. Aleluia. Obrigada, Senhor. Que privilégio para nós termos o Teu Espírito Santo que nos sinaliza, é o nosso ajudador, aquele que nos mostra o caminho que nós devemos seguir. E nós queremos estar cada dia atenta, Senhor, ao Espírito Santo nos conduzindo e nos guiando em todo o tempo. Diz assim: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Muitos ficam se apoiando nos seus sentimentos para saber qual a ação que precisa ter. Nós não devemos ser guiados por nossas emoções, como eu falei, mas sim pelo Espírito de Deus. Em Romanos 8, 5 e 6, diz assim: porque os que são guiados segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito, porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. E eu comecei a me lembrar de um exemplo que aconteceu na minha vida quando eu anotei esse versículo. E eu vou me expor aqui para que vocês possam ver que quando a gente se submete a uma direção do Senhor, e Deus é tão misericordioso, sabe, o Senhor sempre está nos livrando de tomar decisões, né? Sempre. E o que eu acho massa em Deus é porque Ele não fica com raiva se eu me envolvi nas minhas emoções e tomei decisões erradas ontem. Então Ele vai dizer hoje: me acordei chateado com Vanessa, hoje eu não guio ela de jeito nenhum. Graças a Deus que Deus não é guiado pelas emoções também. Glórias. E eu lembro que a gente estava para trocar um carro. E a gente foi conversar com o pastor Humberto Cristiano. Eu acredito que todo mundo conhece o pastor Humberto aqui. Ele é o supervisor, né, da região metropolitana. Ele é o meu pastor. E aí, fui lá, nem animada. Eu e Ricardo, tudo planejado. O Cristiano jogou um balde de água fria em mim. E Ricardo não, porque meu marido é super tranquilo. Mas eu, emocionada, estava. Ela disse: eu acho que vocês não devem fechar esse negócio agora. Eu digo: como? Hã? Como? Tá tudo certinho. Eu, assim, vocês façam como vocês acharem melhor. Mas eu acho que não é legal. Aí eu saí tão chateada de lá. Eu saí com raiva. Emocionada. Com raiva. Aí, Rico, calma, eles são nossos líderes. Eles podem estar vendo coisas que a gente não está vendo. Eu digo: não. Roubou minha alegria. Eles falam que a gente não deve ser roubador de alegria de ninguém. Tô com raiva agora. Não ensina, né? Aí a gente fica cheio de queixas e, né? A gente pega um bocado de versículo da Bíblia, vários exemplos. Roubador de alegria. Como assim? Rico disse: eles devem estar vendo coisas que a gente não está vendo. Eu digo: está vendo o quê? O que eles não estão vendo? Agora eles vão ver, né? A minha raiva e a minha chateação. Eles que vão pagar? Não é eles que vão pagar. Quem vai pagar é a gente. Se eu não conseguir pagar, eu não vou pedir a eles dinheiro. Aí meu marido, sabiamente: vai orar? Tá bom. Aí fui orar, acalmei, né, minhas emoções. E não aconteceu. E o Senhor falou comigo, disse que era daquele jeito mesmo. Fiquei com raiva na hora, mas depois vai esfriando, né? Você dá uma volta. E fiquei calma. Rapaz, depois de um tempo, veio algo muito melhor do que a gente poderia ter fechado naquele dia. Se a gente tivesse fechado naquele dia, a gente não ia desfrutar do que a gente tem desfrutado hoje. Rapaz, às vezes você pensa que aquilo está sendo um impedimento para você ser abençoado, para a sua alegria, para o seu contentamento. Mas às vezes é livramento. Porque Deus tem algo melhor lá na frente.
E o que é que a gente precisa fazer? Obedecer às instruções de quem está a um nível maior que nós. A gente nunca pode achar que se alguém nos instrui a não fazer algo, é porque ela está querendo reter algo de nós. Às vezes até o Senhor mesmo. Às vezes você tem tudo planejado dentro do seu entendimento. Mas que tal ouvir o planejamento de Deus? Em vez de nós fazermos os nossos próprios planos. Porque assim, lógico, a gente pode fazer os nossos planos. Não tem problema você planejar. Mas não é bom você expor ao Senhor e pelo menos pedir conselho, Pai? Porque o Senhor, Ele sabe de tudo. Ele já está lá na frente, vendo tudo. E depois que acontecer, aí você fica envergonhada. Eu fiquei envergonhada. Eu digo, Senhor. Sabe, fiquei envergonhada da minha forma, como eu agi, como eu pensei, como eu falei. Mas isso não, eu também não quero, o que eu quero falar agora para vocês é não deixar com que essas coisas que já passaram ou que estão passando sejam algo para paralisar vocês e deixar vocês envergonhadas. Mas não, pega isso e serve como experiência. Então, rapaz, eu passei por isso, me fez crescer e ver que nem sempre vai ser da forma como a gente pensa. Porque tem alguém que Deus está colocando na nossa vida que é muito mais inteligente do que a gente, ou que não está tão emocionado feito a gente, porque a gente às vezes pega as emoções e acaba misturando a vontade de Deus com as emoções que estão ali naquele momento, e a gente começa a imaginar na nossa cabeça que é Deus que está falando. Na realidade não é, são as nossas emoções que estão envolvidas naquilo. Por isso que a gente precisa às vezes dar essa voltinha, como eu falei, sabe, dá uma voltinha, sai da loja e dá uma voltinha para as suas emoções ficarem equilibradas. Aleluia. De vez em quando. Eu gosto de ficar falando de exemplos. Por quê? Porque toda vez que você lembrar disso, você vai... Porque talvez você não tenha nunca perguntado a Deus qual é a vontade dele, mas já comprou coisa e se arrependeu. Isso deve estar muito forte. Eu me lembro, naquele dia. Olha, teve coisas, queridas, que eu comprei e eu nunca nem usei. Ai, que besteira, só foi uma blusa de R$10. A gente, às vezes, aprende nessas pequenas coisas. Se você, nessas pequenas coisas, você cai, você pode cair nas grandes. Então, que tal a gente começar a aprender de agora? Sempre é bom você aprender. Não preciso, isso não é exemplo para mim. Guarda, que um dia talvez sirva para você. Ou talvez não sirva para você, mas sirva para alguém que você vai. Porque eu acredito que todo mundo aqui é discípulo, todo mundo está aqui com uma missão, que é falar de Jesus para as pessoas. Então você vai e fala, fulano, eu fui para um culto, olha, nunca aconteceu comigo. Mas deixa eu te dizer, mulher, tu precisa acalmar tuas emoções, não tomar. Às vezes a pessoa nem é crente, mas tem muita gente aí fora tomando decisões precipitadas, baseada nas suas emoções. Então se prejudicando. Então a gente não ajuda só porque é crente. A gente ajuda porque a gente é crente. E porque a gente quer ajudar as pessoas. E por causa disso, as pessoas vão dizer, como é que tu sabe disso? Como assim? Deixa eu te dizer. É porque eu tenho o Espírito Santo de Deus. Um dia eu aceitei Jesus. Ele veio habitar dentro de mim. Ele é uma pessoa e ele me guia. E você pode também ser guiado por ele. Eu não sou melhor do que você. Isso é uma forma de você evangelizar. Amém? Aleluia. Não despreza nem nada que acontece na vida de ninguém e que você tem a oportunidade de ter como exemplo. Porque se um dia, talvez não sirva para você, mas vai servir para alguém que está caminhando aí com você. Precisamos aprender a lançar nossas ansiedades ao Senhor. Eu sou assim porque eu sou muito ansiosa, viu? Eu não consigo controlar minhas ansiedades. Então assim, eu quero resolver logo tudo, porque senão eu fico ansiosa e aquela ansiedade toma conta de mim. Olha o que Mateus diz. Mateus 6 é uma leitura um pouco extensa. A gente vai ler a partir do 25 até o 31, e eu vou ler na Nova Versão Transformadora. Eu gosto muito dessa tradução. Diz assim: por isso eu lhes digo que não se preocupem com a vida diária,
se terão o suficiente para comer, beber ou vestir. Mateus 6, do 25 ao 31, na Nova Versão Transformadora. No 26 diz assim: observe os pássaros. Eles não plantam, nem colhem, nem guardam alimento em celeiros, pois seu Pai Celestial os alimenta. Acaso vocês não são muito mais valiosos que os pássaros? Qual de vocês, por mais preocupado que esteja, pode acrescentar ao menos uma hora à sua vida? E por que se preocupar com a roupa? Observe como crescem os lírios do campo. Não trabalham, nem fazem roupas. E, no entanto, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como eles. E se Deus veste com tamanha beleza as flores silvestres, que hoje estão aqui e amanhã são lançadas ao fogo, não será muito mais generoso com vocês? Portanto, não se preocupe dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir. Podemos reconhecer que determinadas circunstâncias causam raiva, mas devemos escolher o Senhor e a sua palavra. Se há uma emoção, pensamento ou comportamento que não está em linha com a palavra, precisamos reconhecê-lo e alinhá-lo à vontade do Senhor. Então vai ter situações, querido, que a gente vai ficar com raiva, que a gente vai ficar chateado, que a gente vai ficar magoado, que a gente não vai querer perdoar, que a gente vai querer dizer: olha, tu não sabe o que aconteceu, é algo grande, é algo que não tem como, olha, ele me decepcionou, ele me traiu, ele me caluniou, ele me roubou. Você não tem noção, Vanessa, porque você não sabe, você não está na minha casa, você não sabe o marido que está comigo, porque o seu é um santo, mas o meu parece o secretário do Satanás aqui na terra. Vocês riem, mas a gente conversa com mulheres que, se pudesse, matavam os seus maridos, e tanta raiva que eles fazem. Mas nós não somos guiados pelos nossos sentimentos. Há esperança. Há esperança. Quando eu paro para pensar, eu não era terrível não, de jeito nenhum, antes de me converter. Me converti com 17 anos. Mas eu sei que tinha gente melhor do que eu naquela época. Mas o Senhor me resgatou. E Ele não fica lançando em rosto as coisas que eu fiz no passado, não. Ele não fica: Vanessa, olha, venha cá. Hoje você está um pouco alterada. Você não perdoou. Olha, você não lembra, não. Você tem que perdoar, viu? Deus conversando comigo. Você tem que perdoar, porque quando você tinha 17 anos, que você ia pro forró, né? Que você era do mundo, que você ia para Olinda, para as Ribeiras, que você bebia, que eu não bebia muito, mas às vezes estava na praia, aí a amiga dava um gole de cerveja. Naquele tempo, que você era rebelde com seus pais, que você brigava com sua mãe, eu lhe perdoei. Deus faz isso com a gente? Não, queridos. E a gente quer fazer com as pessoas. Eu estou dizendo também que a gente vai viver aplaudindo ou concordando com as coisas erradas que são feitas para nós. Não é isso. Mas a gente precisa ter uma postura do que a palavra nos ensina. O que é que a palavra nos ensina? Que a gente deve perdoar 7 vezes por dia. Quantas? 490 por dia. Ó, coisa linda. Tu não quer perdoar nenhuma vez? Sabe por quê? Porque quando a gente planta amor, perdão, nós colhemos isso. Então não devemos deixar com que a situação venha nos dirigir e dizer como é que nós devemos agir. Não. Você pode mesmo dizer, às vezes a gente vai precisar falar mesmo. Olha, Carne, deixa eu te dizer. Não é tu que manda aqui, não. É o Senhor. E a gente precisa mesmo prontamente ficar fiel ao que a palavra de Deus nos ensina que nós devemos ser. Queridos, eu não estou dizendo, vai ter dias que a gente sabe, ó. Tem dias, eu não sei se vocês são assim, mas tem dia que eu me acordo que eu não tenho vontade de falar com ninguém. Estou afim. Estou afim. Tem dia que eu acordo naquela alegria.
A gente é mulher, os hormônios da gente dão umas variadas, né? Mas a gente não pode ficar o tempo todo botando culpa nos hormônios, não. Porque está querendo dizer que os hormônios é mais poderoso do que Deus na tua vida. Então, os hormônios é que te domina. Não, Senhor, você não tem a capacidade de dominar os hormônios no meu corpo. Oi? Por isso, a gente precisa ter uma mudança de mentalidade. Tudo isso está envolvido com a mentalidade. A gente precisa mudar. Eu mudo a minha maneira de pensar. Tudo que é bom, tudo que é perfeito, tudo que é agradável, seja isso que ocupe o meu pensamento. Eu não posso ficar me ocupando com... alimentando esses sentimentos dentro de mim. De raiva, de falta de perdão, de amargura, de ofensa. Não. Isso é uma decisão. Deixa eu dizer não, vocês é que vão dizer. É uma decisão. Fale, é uma decisão. Nós decidimos ficar livre disso. Nós decidimos não alimentar isso. Não é o seu marido, não é a sua irmã, não é o seu pai, não é sua mãe, não são seus filhos. Nós decidimos não alimentar sentimentos de raiva, de falta de perdão, de amargura, de tristeza, de ressentimento, de ofensa. Então decida hoje a liberar o seu coração e perder a sua reputação. Porque muitas vezes o que as pessoas vão pensar? Eu sou muito fácil também para perdoar. Eu sou muito fácil para não ficar ressentida. Não, mas no mundo não pode ser assim, né? A gente tem que mostrar, porque senão o pessoal vai dizer que a gente é besta. Não, eu não sou besta, eu sou crente. Aleluia. Já estou terminando. E eu não sei se vocês perceberam, mas essa atitude, né, de você ficar meio que infantil, é uma atitude de criança. Eu anotei aqui o exemplo, né? Criança, elas sempre, eu botei às vezes, mas a maioria das vezes, as crianças, elas agem pelas emoções. Ai, não quero, eu não vou. Tô com raiva. Tô chateada. Gente, nós somos mulheres maduras. Libera teu coração. Rapaz, eu tô sentindo mesmo vontade de ficar nisso. Eu percebo no meu coração. Mulheres que estão presas por causa de ressentimento, de amargura aqui. Você precisa se libertar disso. Sabe por quê? Porque sua vida ela está paralisada. Deus não tem como agir, porque a fé ela opera pelo amor. A falta de perdão, ressentimento, raiva, amargura, não tem amor envolvido nisso. A fé para operar. Aí você vê, às vezes, a sua vizinha prosperando, feliz da vida, tudo dando certo. E você tá na igreja, tá dizimando, tá louvando, tá adorando, mas as coisas estão empacadas. Aí você fica, né? As pessoas, menino, não é possível, já foi para aconselhamento. Mas é porque tem coisinha ali, ó, que não tá resolvida e que precisa resolver. Eu digo isso porque eu já passei por isso. De lá vai. E assim, é muito, às vezes é muito. Não é algo muito gritante, não. Não é algo. Mulher horrível, canta feio. Não, não é assim não, mas é assim, ó. A pessoa vem cantar. Ai, o Senhor é bom. Aí, aquele sentimento. Não é de raiva, de ela é a pior pessoa. Não, é coisa assim, bem discreta. Às vezes com a esposa do pastor, né? Ai, eu acho que ela grita muito. Não, a gente precisa cortar logo essas coisas do nosso coração. Porque às vezes se junta com alguém que está com aquele mesmo sentimento e aí é uma festa na terra. E aí você está travado, as coisas não estão acontecendo, você não sabe por quê. É essas pequenas raposinhas que destroem toda a vinha. Então fica livre, queridos. Olha, é tão bom. Como eu já passei por essa situação de amargura, de rancor, de remorso, de raiva, de tanta coisa assim, de ressentimento. Não sei se tem alguém aqui, eu não vou expor você não, pelo amor de Deus. Vou contar o meu exemplo e aí você fica aí sendo abençoada. Parece que você carrega um peso. Você fica pesada. Você não pode ver aquela pessoa que... o ambiente você fica pesada. A melhor coisa do mundo é você viver livre, sabe? Que você se dá bem com todo mundo. Se a pessoa ri, você não fica... Tá rindo por quê?
Aí a pessoa entra, essa mulher é tão metida. É tão bom você, a pessoa entrar, minha irmã, coisa boa, seja bem-vinda. A pessoa está aqui adorando e você não está. Só quer ser. Você fica livre, você nunca está pensando mal a respeito de ninguém. Você está livre, eu estou bem. Por quê? Porque se ela faz melhor do que eu, isso não compromete a minha carreira com o Senhor. Cada um faz a sua parte, está tudo bem. Se ela canta melhor do que eu, isso não vai me ofender, porque eu sei o meu lugar no Senhor. Então, não é uma disputa. Está entendendo? Se a pessoa, ela sempre chega cedo e eu tenho um problema com hora, eu não vou ficar... Fulano só quer aparecer, só chega 10, 15 minutos antes. Eu não chego, ela está me expondo. Não, querida, não está me expondo, ela está fazendo a parte dela. E você se ajusta para fazer a sua. Porque não é uma competição, ninguém está aqui. Eu acho que se todo mundo, e eu estou crescendo, viu? Eu estou falando isso, mas eu estou sendo ministrado também, porque tem muita coisa que eu preciso mudar. E eu falo mesmo para o diabo não me pegar e dizer, tu não está nem vivendo isso e está falando. Mas a gente não fica falando só das experiências, a gente fala a palavra. Amém? Precisamos ser mulheres equilibradas e administrar as nossas emoções, os nossos pensamentos, aquilo que a gente está falando, a forma como nós estamos nos comportando, a forma como nós estamos vivendo. Vocês sabiam que nós temos responsabilidades aqui na Terra? Vocês sabiam disso? As pessoas precisam olhar para a gente e ver o reflexo de Cristo em nós. Então, muitas vezes, eu paro e digo, Senhor, eu preciso ser o reflexo seu aqui na terra. Será que eu estou sendo com essa minha atitude? Pai, será que hoje eu fiz tudo o que estava designado para eu fazer? Será que eu te agradei hoje, Pai? Será que eu fiz algo que não te agradou? Sempre é bom, queridas, nós refletirmos o nosso dia. E não precisa também terminar o dia, não. Sempre está refletindo. Pai, será que essa atitude foi uma atitude correta? E a gente vai chegando numa maturidade que a gente não precisa estar indo naqueles mesmos lugares. A gente vai vendo, porque a gente sabe o que é certo e o que é errado, ou não. Porque não somos mais crianças. Então a gente sabe o que é certo e o que é errado. E a gente só não sabe como a gente tem o Espírito Santo de Deus que nos sinaliza quando a gente faz algo que não é legal. E se ele não está lhe sinalizando, é algo sério, você precisa de aconselhamento. Porque talvez você não está dando o ouvido que ele precisa ou está desmerecendo ele dentro de você, porque ele sempre fala. Então que a gente possa alinhar as nossas emoções, os nossos pensamentos, a nossa vontade, o nosso dia a dia, a vontade do Senhor, a sua palavra. E eu creio, queridas, que quando nós nos posicionamos em fazer a vontade do Senhor e fazer um check-up mesmo, a gente não faz check-up, a gente não vai para o médico para saber como estão nossas taxas, para saber como é que está os hormônios, não é verdade? A gente precisa estar fazendo check-ups da nossa vida mesmo. E outra coisa também, eu até tinha notado, mas eu não falei. A gente precisa também ter cuidado com quem a gente vai estar compartilhando as nossas emoções. Sabe, as nossas, sei lá, alguns processos na nossa vida. A gente não pode estar falando para todo mundo. Sabe, às vezes, lógico, como esse exemplo mesmo que eu dei do pastor e de Cristiano da compra do carro, como a gente vai criando uma maturidade, eu não fui compartilhar com ninguém. Porque eu sabia que se eu compartilhasse com alguém essa minha insatisfação, talvez no meio do caminho eu encontrasse alguém que tivesse insatisfeito também e fosse botar mais brasa naquele sentimento que eu estava. A gente precisa ter cuidado nisso também. A gente não pode estar contando para todo mundo. Por exemplo, você teve uma situação aqui que você ficou com raiva. Não tem problema sentir raiva. Ela não pode permanecer em você. É isso que ela não pode lhe dominar. Porque se você sentir, pronto, estou em pecado, vou morrer. Não, não é isso. Ela não pode lhe dominar. E aí, até nisso você precisa ser sábio. Então não compartilhe. Se você está chateado com a esposa do pastor, com o pastor, ou com o diácono, ou com um membro do louvor. Não fica, porque, olha, o diabo sabe. Ele só bota junto da gente, quem está do mesmo jeito, para fazer aquela panela e pá. Vai conversar com o Senhor. Pai, não gostei. Tô com raiva. Tô braba. Mas, Senhor,
eu preciso ter controle sobre as minhas emoções. Eu não posso agir segundo a minha carne. E eu sei que esse sentimento, ele não vem de ti. Então, em nome de Jesus, eu vou me ajustar, vou ajustar meu coração. Se precisar, eu vou pedir perdão. Se precisar, eu vou falar. Não gostei dessa atitude, não foi legal, não foi bacana. E nós, como líderes, nós precisamos ter maturidade também para ouvir. E se for necessário, pedir perdão também. Você sabia que a gente pede perdão às pessoas? Nós não estamos em pedestal, nós não somos melhores do que ninguém. Muitas vezes, minha irmã, perdão. Porque às vezes a palavra é até correta, mas não está no momento adequado para ser falado. Ou então tem pessoas, tem níveis de pessoas. Tem pessoas que aguentam, pá. Tem pessoas que você precisa vir com mais jeitinho, assim. Oi, querida, tudo bom? Sua saia está muito curtinha. Tem gente que diz, olha, tá errado, não pode, não vai. Mas tem gente que... E a gente vai tendo essa dinâmica. Amém. Amo vocês. E eu creio que eu mesmo aprendi muito estudando e agora também. E eu creio que vocês também, né, foram ensinadas e vamos crescer. Porque eu creio que tem muitas coisas para a gente viver e a gente não pode deixar com que essas coisas possam impedir o nosso crescimento e nos paralisar. Porque às vezes a gente podia estar tanto lá na frente, mas essas coisas ficam meio que puxando a gente. Então bora liberar o nosso coração e viver em paz conosco e com todos. Amém? Então Deus abençoe vocês. Deus abençoe.